sobre o Fevereiro Roxo de prevenção a várias doenças sem cura, como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. E hoje a gente vai dar o foco apenas ao Alzheimer. E para nos informar melhor sobre isso, né, Amanda, que a gente vai receber aqui virtualmente no nosso quadro Bora Saúde, a doutora Larissa Góes, que é neurologista. Primeiramente, seja muito bem-vinda, doutora Larissa. É um prazer estar aqui hoje, podendo falar sobre um assunto tão importante. Isso, muita gente já tem uma noção, né? Mas eu gostaria que a senhora explicasse que doença é essa e se há alguma forma da gente se prevenir. Perfeito. A doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum entre os idosos. Ela ocorre principalmente após os 60 a 65 anos e sua prevalência aumenta com a idade. Ou seja, quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver o Alzheimer. Ela ocorre porque é um acúmulo de proteínas mal processadas no cérebro que leva à morte dos neurônios, inicialmente na região de memória e depois se espalha por outras regiões do cérebro. Como prevenir? Sabemos que existem alguns fatores de risco que são modificáveis, ou seja, a gente consegue combatê-los. Quais são? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, tabagismo. Então, com uma qualidade de vida, se mantendo ativo e combatendo essas doenças, nós estamos prevenindo ou retardando o aparecimento do Alzheimer. Doutora, nós temos dúvidas de telespectadores e a gente vai ouvir agora a primeira pergunta. A primeira coisa que nos vem à cabeça são os problemas de memória. Mas quais as outras características da doença? Quando falamos em Alzheimer, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os problemas de memória. Mas quais as outras características da doença? Excelente pergunta. O Alzheimer, em geral, ele se inicia pela memória, mas com o progredir da doença vai afetar também outras funções cerebrais, como a linguagem, comprometendo a comunicação, tanto verbal quanto a comunicação escrita, capacidade de cálculo, capacidade de concentração, de resolver problemas, realizar tarefas que antes eram simples, como o simples ato de nos vestir, de escovar os dentes, de cozinhar, usar um telefone celular. Vai haver também desorientação, tanto no tempo, né, com confusão de datas, como desorientação no espaço. E além desses sintomas cognitivos, há também alterações psiquiátricas, comportamentais, como agitação, ansiedade, apatia, irritabilidade e até mesmo alucinações, delírios, entre outros. Perfeito, doutora. A gente tem mais uma pergunta. Eu queria saber como que a família pode ajudar no acompanhamento da pessoa com Alzheimer. Excelente pergunta. A família tem um papel fundamental no tratamento com Alzheimer. Primeiramente, eu diria que é importante a presença dos familiares em consulta médica, para que possam receber orientações específicas para aquele caso. De modo geral, a casa, o lar, deve ser um ambiente seguro para evitar acidentes domésticos, como com fogão, objetos cortantes, uso indevido de medicações, e um ambiente também harmonioso para ajudar nessas alterações comportamentais que eu falei antes. É importante estimular o idoso a participar de suas atividades com sua família, da sua rotina, participar de atividades sociais, atividades de lazer e atividade física. Mesmo com as limitações da pandemia, podemos adaptar essas atividades para que o idoso não fique totalmente isolado. Perfeito. Doutora, nós temos mais uma dúvida agora. Para encerrar. Sempre que uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer, isso quer dizer que em algum momento da vida ela vai ficar totalmente dependente de outras ou não? Obrigada pela pergunta. De fato, a doença de Alzheimer ela é uma doença progressiva e ela vai incapacitar cada vez mais o paciente, ele vai realmente ficar cada vez mais dependente. Mas podemos intervir nesse processo tentando retardar através de um acompanhamento multidisciplinar para trazer maior qualidade de vida e tentar manter a autonomia do paciente o máximo de tempo possível.
dá vontade de fazer muito mais perguntas, né? Um assunto muito interessante, né? Essa doença, enfim, que a gente teme tanto, né? E tem sempre uma pessoa próxima a gente que tem Alzheimer, Que tem Alzheimer, né, Mari? a gente conhece sempre alguém. Eu até ia aproveitar para lhe perguntar, mas não dá tempo não, doutora, perguntar se tem uma questão de memória aí relacionada à gravidez e pós-Covid, mas depois a gente dá tempo de perguntar, ótimo. Eu percebi, doutora, que quando eu fiquei grávida e depois que eu tive meu filho, eu estou sofrendo um pouco com minha memória. Isso realmente acontece ou não? Primeiramente, a gente tem que separar o que é demência e o que é uma queixa de memória. Por isso, a importância do profissional especializado. Então, a nossa memória, ela sofre interferência de toda a qualidade de vida, né? De todo o momento que estamos passando, seja dos hormônios da gravidez, do estresse do dia a dia, da nossa rotina. Isso pode prejudicar a nossa memória, sim. Não significa que é uma demência. Muito bom. Obrigada. Ela é bem objetiva, né? Excelente para Obrigada, entrevista e televisão. Muito obrigada, doutora, pela sua participação e será muito bem-vinda em outras oportunidades aqui. Obrigada.